Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler uma porção da palavra. Esta que foi registrada na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 1, do 1 ao 15. Romanos, capítulo 1, do 1 ao 15. Passemos a ler. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, em Natal, em Candelária, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que de algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios, como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Glória a Deus, nós somos chamados assim como Paulo, para anunciar o evangelho do Senhor na nossa cidade e onde quer que Ele nos envie, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por esta maravilhosa leitura. Nós vamos orar agora, irmãos, orar pelos ofertantes, orar também pelos enfermos. Tem alguns irmãos que necessitam das nossas orações. Podemos destacar o nosso irmão Emanuel, diácono desta igreja, fez uma cirurgia. Irmão Jair Figueiredo está com problemas seríssimos, está fazendo tratamento de saúde. Que Deus chegue na vida desses irmãos. Irmão Mário, também Mário Rossellini, diácono também, que está ainda fazendo tratamento, está ainda em casa, precisando de ajuda, de orações, e tantos outros que estão, Jair Figueiredo já falei já, muito bem, e tantos outros que estão em casa, querendo vir, mas não pode, porque está impossibilitado, mas Deus pode chegar na vida dele. Eu não sei passar um remédio, não sei passar uma receita, não sou médico, mas eu sei orar, e a oração faz milagre, irmãos. A oração resolve a situação. Vai segundo a vontade dele. Ele é quem sabe de todas as coisas. Convido aqui o nosso irmão Edson, que vai orar logo após o irmã Débora Canuto,
vai cantar e os irmãos vão recolher dízimos e oferta para a manutenção do trabalho do Senhor. Depois da irmã Débora, é a comissão de visita com 2 hinos, tá bom? Muito bem, chega aqui, irmão Edson. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Querido Deus, glorioso Pai, todo-poderoso, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Ó Deus amado, ó Deus querido, abençoa todos que vão ofertar, que vai dizimar, ó Deus amado, querido Pai. Abençoa, Senhor. Abre porta daquele que não pode ofertar nem dizimar. Senhor, meu Deus, querido Pai, glória te damos. Nós agradecemos, porque nós estamos todos com saúde. Graças a Te dou, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, que foi um dia tranquilo, um dia bom. Abençoa que amanhã seja um dia muito bom e tranquilo para todos nós. Guarda todos os crentes, Senhor. Anda na guia dos crentes, Senhor. Livra do mal. Abençoa todos eles. Livra da perseguição, Senhor. Daqueles que perseguem os crentes, que fala do Evangelho, Senhor, meu Deus. Oh, Deus amado, Deus querido. Ali, aquele Senhor que estava lá no meu comércio, debochando dos crentes, falando dos pastores, Senhor. E aquilo me aborrece muito, Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus falou no meu ouvido que eu ficasse na minha, porque aquilo era um ímpio e ele sabia que os crentes estavam no caminho certo. Nós confiamos em Ti, eu creio em Ti. Obrigado, glória te dou, aleluia, amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. E milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu 7 castiçais de ouro e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Essas maravilhas preparada para os seus filhos, e dará todas essas bênçãos quem vencer.
venceu e com isto a vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. Aleluia. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. João Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem? Queridos, eu vou ter uma reunião agora e quem vai pregar daqui a pouco vai ser o presbítero Maicon, tá? O Maicon é quem vai pregar. Eu quero fazer só uma apresentação e em seguida eu tenho uma reunião a respeito do jubileu com a equipe que está destinada à música, a escala de música, escala de louvores e tal. Então a gente vai conversar mais sobre isso. Já temos conversado, mas está se aproximando, aí eu preciso fechar isso direitinho e tem que ser hoje para poder já tomar algumas decisões importantes. Tipo, a gente precisa já cantar o hino oficial, precisamos definir, já está muito bonito o hino oficial, e aí a gente vai conversar, afinar mais detalhes sobre isso daí. O hino oficial, a letra e música é de Airan. Está muito lindo e tem arranjos também do Fernando, o regente da orquestra, né? De forma que depois vocês vão ouvir, vão cantar conosco, vai ser muito lindo. Então, breve a gente já vai ensaiar. Aí tenho que conversar sobre isso com a equipe que está organizando. Eu vou pedir só que o Lucas Oliveira, por favor, desça. Ele está ali na sala. Lucas, por favor, dá para você vir aqui? Muito bem, queridos. Então, enquanto ele desce, o jubileu vai ser que dia ou quais dias? 25 a 1º de setembro. A gente está estendendo 25 até 29, né? Aí tem uma pausazinha, um intervalozinho aí de sexta e sábado. No domingo, dia 1º, um culto em ação de graças. Amém? Narciso e a harpa vão estar conosco. Fica ali perto de Rebeca, esposo. É o esposo que eu digo que eles se casaram recente. Muito bem, então Narciso vai estar na terça
terça e quarta-feira, tá? Eu vou rapidinho dar aqui a grade de pregadores. Pastor Martim faz a abertura no domingo 25. Depois nós temos, na segunda-feira, pastor Elinaldo Renovato de Lima. Na terça-feira, tudo isso se Deus permitir, né? Claro. Na segunda-feira, pastor Elinaldo. Na terça-feira, pastor José Carlos de Lima, de Paraíba. João Pessoa, todos conhecem. Na quarta-feira, o pastor Francisco Miranda, de Mossoró. Na quinta-feira, o pastor Lavoisier. E no domingo, um grande culto em ação de graça com o pastor Josenil Araújo, também pregando aqui conosco, amém? Muito bem. E aí, na terça e quarta, é Narciso. Na terça, manhã e tarde, vai ser comissão de visita aniversariando de manhã e círculo de oração de tarde. E com certeza vai ser uma bênção. O Narciso vai estar aqui o dia todo, terça-feira o dia todo, ele vai estar conosco aqui. Emenda com a noite, e no outro dia ele continua conosco. Na quinta de manhã ele está viajando para a sua agenda, para outra agenda dele. Queridos, dito isto, a gente vai dando outras informações posteriormente. Estamos começando uma campanha de oração pelo WhatsApp. Se você quiser participar, conversa com a auxiliadora, ela está conversando com algumas irmãs que vão postar orações no grupo do DEFAD, e você pode participar. É só chegar para ela ali, olha, eu quero participar também e tal, e acompanhe no grupo de WhatsApp das mulheres, do DEFAD, da nossa igreja. Muito bem, queridos, eu quero anunciar o casamento de Lucas Oliveira, o filho do irmão Francis Van e da irmã Rode, e irmão de Duda, de Maria Eduarda. Ele casou-se com a irmã Rebeca de Oliveira Soares. Por favor, Rebeca, fica de pé. Rebeca é paraibana, de Patos, é isso? Nascida lá, Rebeca? Muito bem. Paraibana de Patos. E como Lucas tinha raízes lá na Paraíba, descobriu Rebeca, e Deus deu uma Rebeca para Lucas. Olha aí, tá vendo? Eu queria que Rebeca viesse aqui, por favor, com Lucas, por gentileza. E Francis Van, estás aí? Você pode acompanhá-lo, por favor? Duda, você pode acompanhá-lo? Muito bem. Porque ele fica assim, meio que, né? Ó, não, é aqui em cima, para passar a vergonha bem passada mesmo. O negócio fica lá embaixo, não. Ele é tímido, aí o pastor fazendo passar a vergonha mais ainda, né, irmãos? Muito bem. Rebeca, pode vir mais, por favor? Prazer, Deus abençoe. Prazer. Agora, Senhor Lucas, né? Parabéns. A igreja está feliz com o casamento desse jovem. Vamos dizer assim, parabéns. Glória a Deus. Diga comigo, Rebeca, seja bem-vinda à Candelária. Diga assim, essa é a sua nova família em Natal. Amém? Muito bem. Os obreiros também estão felizes? Abençoe eles assim, diga, Deus abençoe. Glória a Deus. Ficamos felizes então, Rebeca, seja bem-vinda. Você pode se integrar. Aí você escolhe se você fica com as senhoras ou se fica com as jovens. Depois vocês conversam aí, né? O Sal da Terra admite jovens senhoras, então você fica bem à vontade para servir ao Senhor aqui naquilo que Deus tem lhe dado como vocação para servir, tá bom? Parabéns. Desculpa não ter ido à festa, eu tinha outra agenda, de forma que eu não pude ir. Francisão me falou, mas eu sabendo que você ia casar com o seu pastor lá, eu fiquei mais aliviado que teria o pastor lá para lhe casar. E de forma que nós não pudemos, porque tinha um congresso de missões, e eu tinha que estar lá, porque eu fui missionário na Venezuela, e iam fazer uma homenagem aos missionários, e o pastor Martim pediu para que todos os missionários estivessem, e eu tive que estar, tá bom? Muito bem, sejam felizes, e Deus os abençoe. Eu posso fazer uma oração por vocês? Podem? Muito bem, vamos ficar de pé, irmãos, e orar por eles? Rebeca, aqui a câmera tem dificuldade de pegar aí. É sério, pode vir para cá? Muito bem. Porque está sendo filmado já. Mão esquerda à frente, com a aliança. Olha aí, meu amigo, uma aliança dessa. Dá para ver daí, gente? É ouro, é muito ouro. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor da glória. Deus, aleluia, nós te damos graças por esse casamento. Senhor, pelo Lucas, pela Rebeca, Pai querido, por estas pessoas, Senhor, que tu tens unido, pela família, pelas famílias deles,
pelo Lucas, Senhor, que foi uma criança, foi um adolescente, foi um jovem agora, adulto, ó Deus, um servo teu, e que tu tens, Senhor, providenciado um matrimônio para ele, através da Rebeca, Senhor. Pai, ajuda a este matrimônio, supre todas as coisas, Senhor. Ó Deus, tu tens visto o coração de Lucas, um coração obediente, um servo, aleluia, aquele que está sempre disposto a servir na igreja, a sua casa e a sociedade. Tu tens aberto portas para ele, Senhor, não somente portas espirituais, mas também materiais. E assim, Senhor, tu tens dado o recurso necessário para que ele pudesse realizar este sonho, Senhor. Continua com ele, guarda, protege e abençoando estas alianças, Senhor. Nós estamos abençoando, Senhor, da nossa parte, porque sabemos que a bênção vem tua, é tua, mas nós também, Senhor, baseado na tua palavra, tu nos chamaste para abençoar, e nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Sejam felizes, crescei, multiplicai e enchei a terra. Deus abençoe, pode sentar. Amados, vamos dar prosseguimento então. Eu para a reunião, continuem louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Muito bem. A comissão de visita sauda a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos vejam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gota de adoração. Senhor, não quero que os teus olhos vejam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Meus queridos irmãos, agora nesse instante vamos ouvir a palavra de Deus, vinda do céu para o meu e o seu coração. Esteja bem atento ao que Deus tem para nós nesta noite, porque Ele cuida de nós e certamente Ele tem uma palavra para você e para mim também. Amém? Glória a Deus. Convido aqui o presbítero Maicon. Por favor, Maicon, chegue até aqui e traga o recado do céu para os nossos corações. Glória a Deus.
Saúde a igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Viemos aqui com dois objetivos, assim eu creio. O primeiro deles é adorar o nosso Deus, que é digno, que merece e que espera nosso louvor e a nossa adoração. O segundo motivo pelo qual viemos aqui esta noite foi para recebermos um pouco mais da parte do Senhor, mediante a sua palavra. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7. Quero pedir o apoio da mídia hoje. Nós vamos usar várias referências e, se puder, dar esse apoio para a gente, tá bom? Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7. Leremos do versículo 15 ao versículo de número 20. Depois leremos a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, os versículos 1 e 2. E leremos ainda a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 também. Primeira referência, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 20, diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos, ou frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Na tela, 1 Timóteo 4, o versículo 1 a seguir diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Ainda 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 3. Nos diz assim: Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amém. Meus irmãos, estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, dias de muita batalha espiritual,
E nós temos aqui na palavra de Deus alguns conselhos importantes acerca desses dias e de como devemos nos portar para vencermos este tempo difícil, este tempo trabalhoso. Paulo, escrevendo a Timóteo, os versículos que lemos, já falava acerca desses dias. Paulo exorta a Timóteo a permanecer fiel àquilo que ele havia aprendido dele, de Paulo, assim como Paulo havia aprendido de Cristo, e Timóteo deveria, assim, prosseguir ensinando a sã doutrina, como ele mesmo diz nos versículos que lemos, versículos que sucedem os versículos que lemos, a sã doutrina. E nós vemos no primeiro texto, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo número 7, no Sermão do Monte, onde Jesus, no capítulo 5, vê uma multidão reunida ao seu redor, e Jesus gostava de multidões porque ele gostava de ensinar. Onde ele via pessoas, ele via a possibilidade de alcançá-las com a sua palavra. E no capítulo de número 5, Jesus inicia aquele sermão com as bem-aventuranças. Ele vai falar nesse intervalo de 2 ou 3 capítulos acerca de vários temas. O versículo 1 do capítulo 5 vai dizer que Jesus chamou os seus discípulos e os ensinava. Acerca de que Jesus ensinava os seus discípulos? Ele falou primeiramente do sal e da luz, comparando os seus discípulos como aqueles que têm a obrigação de ser luz num ambiente de trevas, e como aqueles que têm a obrigação de ser sal. O sal preserva, o sal é importante para preservar o ambiente do quê? Da corrupção. No caso dos alimentos, preservar o ambiente da degradação, da podridão. Então Jesus ali faz uma analogia e diz aos seus discípulos: vocês precisam ser como sal e luz. Ele fala também acerca de não se vingar dos seus inimigos. Ele vai falar acerca de amar os seus inimigos. Ele vai falar acerca do jejum. Ele vai citar a parábola daquele que acumula tesouro nos céus. E Jesus está ali perto dos seus discípulos, ensinando-os acerca dos princípios do seu reino. Vai encorajar os discípulos à oração. É no Sermão do Monte que Jesus ensina como orar, no capítulo de número 6, o Pai Nosso, e ele começa a instruir os seus discípulos. Eu fico imaginando quão maravilhoso foi participar daquele culto de ensino. Jesus Cristo, que o apóstolo João diz que era o Verbo de Deus, que habitou entre nós. Jesus Cristo, que é a sabedoria eterna, encarnada no meio da humanidade, está agora assentado em um monte, ensinando as verdades espirituais para o seu povo. E por que Jesus ensinava? Porque a palavra do Senhor vai dizer que ele veio para achar, encontrar aqueles que estavam perdidos. E a palavra de Deus é essa bússola, é esse caminho. Assim como ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava dizendo aos seus discípulos: se portem como eu estou vos ensinando, porque o comportamento, conforme eu ordeno, eu ensino, eu discipulo, é o comportamento que vai conduzi-los para o caminho da salvação, para a porta que é estreita. E esse caminho o caminho que leva à porta estreita leva à salvação. E ele instrui os seus discípulos acerca das verdades do reino de Deus. Ele estava ali, na verdade, discipulando, porque ele sabia que o seu ministério seria curto, aquilo que ele viria fazer estava se aproximando, e ele estava preparando os seus discípulos para prosseguir com o evangelho da graça, com a palavra de vida eterna, como ele mesmo diz, para que outros, através dos discípulos, alcançassem
o caminho da porta estreita. E é interessante falar do caminho da porta estreita, porque nos dias de hoje nós estamos vivendo os tempos difíceis que a Bíblia nos traz e nos relata, e a máxima de hoje é que a porta larga também conduz para a salvação. E essa porta larga, ela é direcionada por caminhos tortuosos. Porque na Bíblia, quando Jesus fala da porta estreita, ele fala também do caminho largo, da porta larga, que leva para a perdição. Mas nós vemos o Deus deste século colocar, discipular, tentar colocar na mente das pessoas que o caminho largo é o melhor. Por quê? Porque você está satisfazendo os desejos da sua carne, mas, na visão da porta larga, você também chegará ao caminho, ao destino que todos almejam, que é a salvação. E Jesus está dizendo exatamente o contrário. Todos os que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei, e colocarei um jugo suave e um fardo leve. Ele não disse que ia tirar os sofrimentos, ele não disse que ia tirar o fardo, ele disse que ia colocar um jugo suave e um fardo leve. Mas nós vivemos esses dias trabalhosos, e a doutrina que está sendo propagada no meio evangélico, no mundo de hoje, diz o seguinte: você não precisa congregar, a igreja é você. Vocês já ouviram isso? Deus está em todo lugar, por que você tem que ir ao templo? Aí eu pergunto, por que os discípulos se achegaram a Jesus naquele momento? Porque o capítulo 5 de Mateus vai dizer que tinha uma multidão cercando Jesus. Porque Jesus tinha aquilo que aquelas pessoas precisavam. Assim como ele disse, as palavras de vida eterna. E ele estava proferindo-as. E quando Jesus fala acerca dessas verdades espirituais, no capítulo de número 7, o versículo de número 15 que lemos, Jesus vai alertar os seus discípulos acerca de algo muito importante: os falsos profetas. Hoje está na moda ouvirmos falar de fake news. Quem aí não ouviu falar disso hoje pelo menos umas 2 ou 3 vezes? Pois é. Nós temos as doutrinas fakes também. Vocês sabiam disso? E Jesus já sabia disso lá no Sermão do Monte. Ele disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Jesus era mestre. E o mestre ensina, discipula. E quando Jesus falava dos falsos profetas ou dos falsos mestres, ele estava dizendo o seguinte: olha, viram alguns que vão ensinar totalmente diferente do que eu estou ensinando a vocês. E vocês não vão dar ouvidos a estes, porque eles ensinam coisas que contrariam aquilo que eu estou entregando a vocês. E aí, quando nós lemos 1 e 2 Timóteo, Paulo vai dizer exatamente isso a Timóteo: que nos tempos difíceis, trabalhosos, se levantariam homens arrogantes, presunçosos, avarentos. Jesus Cristo vai dizer que esses homens, comparar esses homens a árvores que dão frutos. Ele vai dizer: olha, pode uma árvore boa dar maus frutos? Ou uma árvore má dar bons frutos? Aí ele diz: certamente não. Pelos frutos os conhecereis. Conhecereis quem? Os falsos profetas. Tiago vai escrever no capítulo 3 que não pode jorrar água amarga e água doce da mesma fonte. Se nós vemos, se nós ouvimos, se nós percebemos ensinos que contrariam a sã doutrina, nós precisamos combater. E era isso que Jesus estava fazendo com os seus discípulos, ensinando-os como refutar,
como se livrar dos falsos mestres e dos falsos ensinos, porque eles ensinariam doutrinas que Paulo chama de doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Porque Jesus Cristo mesmo disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está pregando a minha palavra, está pregando o quê? Doutrina de demônio. E aí entra um ponto muito importante que nós precisamos estar atentos nos dias de hoje. Dois termos que você também já deve ter ouvido. O primeiro deles é o ecumenismo. O segundo deles é o sincretismo. É uma variação da mesma coisa. E o sincretismo, na sua essência, ele consegue ser pior, porque ele consegue trazer a visão de que as religiões, elas precisam receber um pouquinho de cada uma, e elas vão se ajustando, e isso é que é a religião adequada para o ser humano. Só que isso são as doutrinas de demônios, que Jesus Cristo e Paulo, falando a Timóteo, alertaram. Olha, vocês não deem ouvidos às doutrinas de demônios. E nos dias atuais, aqui, eu tenho certeza que muitos irmãos mais antigos na fé já presenciaram cenas de pessoas endemoniadas dentro das igrejas, sim ou não? De pessoas sendo libertas nas ruas, quando estava fazendo culto público, sim ou não? Eu pergunto a vocês, nós temos visto isso nos últimos dias? Nas igrejas, dentro dos templos? Não? Não, né? Percebam que o diabo, ele mudou a estratégia. Ele não precisa mais manifestar-se num culto como esse, porque para ele, o ideal é que você e eu venhamos à igreja, participemos do culto, cantemos, ofertemos, mas ao sair por aquela porta, tudo segue a vida mundana, segue a vida secular. Para ele está bacana sim, isso é o quê? O sincretismo. Ele não se importa não, em que você e eu venhamos à igreja, não. Ele não se importa com isso não. Às vezes ele diz assim, às vezes ele pode até dizer assim no teu ouvido: vai lá, bater teu ponto, né? Chega lá e bate o ponto. Mas quando tu sair de lá, segue aquilo que eu te orientei. Vai para a rede social, brigar com teu irmão, vai para os sites de pornografia, vai para as casas de aposta online, está tudo certo, não tem problema não, você pode ir para a igreja. Ele diz assim: a minha doutrina é essa, eu te aceito dessa forma. O diabo não tem restrição em relação a isso não, irmãos. O diabo não tem restrição em relação a isso não. E o interessante é que isso está vindo sorrateiramente e está permeando o pensamento, e está estabelecendo lugar, e está afincando raiz. E contra isso só tem uma vacina. Outro termo muito falado também, né? Vacina. A melhor vacina contra as doutrinas de demônios, qual que é? É a sã doutrina. É por isso que o diabo também está tentando tirar a sã doutrina dos altares, dos púlpitos. Algumas igrejas passam o culto todinho louvando, e louvar é bom, adorar a Deus é importante. Foi para isso que Ele nos chamou, foi por isso que eu disse, nós viemos para cá fazer duas coisas, não foi? Adorar a Deus e ouvir a sua palavra. Só que a adoração a Deus, ela promove uma ligação entre quem adora e quem está sendo adorado. Mas a palavra, ela promove transformação. E o que é que o diabo quer e pensa?
vamos tirar dos altares a palavra, a sã doutrina. Era isso que o Senhor Jesus estava dizendo aos seus discípulos neste sermão. Ele falou sobre oração, sobre jejum, sobre os falsos mestres. Ele falou sobre como conduzir as demandas com o seu inimigo. Ele citou tudo isso. E ele dá a receita de como fazer. Ele diz como deve ser feito. Quem estava dizendo isso era o verbo. Era a palavra. Aí, só que Jesus não está mais aqui. Jesus já está nos céus, assentado à destra de Deus Pai. Aí ele disse assim, agora, não, irmão Gerry, eu vou e você vai o quê? Apacentar as minhas ovelhas. Agora Jesus diz assim, vocês, os meus discípulos que estão aprendendo como devem conduzir, vocês é quem vão ensinar. Ensinar o quê? A palavra. Aí Paulo chega para Timóteo e diz assim, Timóteo, o que vai acontecer? Quero que você pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Aqui fala de pregar, de exortar, de doutrinar. Aí se a gente tira isso aqui dos púlpitos dos altares, o que é que vai prevalecer? O barulho. Aí é o que Paulo diz. Se você fizer tudo isso e não tiver amor, é como o sino que tine. Os mais antigos aqui sabem como que é o sino da igreja, né? É uma peça de bronze, normalmente de bronze, bonita, mas é o que por dentro? Oca, vazia. Aí Paulo diz, é como o sino que tine, faz barulho, mas não tem nada dentro, faz zoada, mas não tem essência, faz barulho, mas quando sai ali, misericórdia. E aí por que as pessoas estão enveredando por esse caminho? Porque infelizmente, a sã doutrina está sendo negligenciada. E nós viemos aqui nesta noite para quê? Para sermos vacinados, para sermos exortados, para sermos repreendidos. Por quem? Por mim não, pelo Senhor. Para que possamos experimentar qual seja e perfeito o quê? Vontade de Deus. Quem aceita Cristo, nós éramos escravos de quem? Do pecado e do diabo, certo? Todo mundo compreende isso? Aí Jesus foi lá e pagou o preço, certo? Quem paga o preço por alguma coisa, adquire o quê? Propriedade, direito de propriedade. Aí Jesus foi lá na cruz e disse, está aqui, eu comprei. Agora é de quem? Meu. Quando nós nascemos de novo, nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. E a propriedade exclusiva de Deus não dá ouvidos a doutrinas de demônios. Aí o irmão disse, como é que eu vou saber que a doutrina é de demônio? Meu irmão, você só vai refutar uma coisa se você conhecer que aquela coisa é errada. E qual é o parâmetro para saber se é certo ou se é errado? Bíblia. Há um estudo que diz, estatístico, que um ser humano normal, estou falando daquele que usa muita tecnologia não, um ser humano normal, mediano, ele usa cerca de 2 a 3 horas, podem chegar até 4 horas por dia, conectado nas redes sociais. Quer seja o WhatsApp, quer seja Facebook, Instagram, TikTok, o que você escolher aí. Aí eu pergunto, o TikTok, o WhatsApp, o Instagram, está ensinando
a sã doutrina ou a doutrina de demônio? Aí o irmão pode dizer assim, mas eu não posso acessar. Não estou dizendo isso, irmão. Eu estou dizendo é que para você se vacinar, você tem que ler. Nós não podemos ler a Bíblia só na escola dominical, a leitura bíblica em classe, e a leitura oficial do culto, irmãos. Isso aí é igual dar leite para adulto, não sustenta. Principalmente para os homens aqui. Você consegue ficar firme, se você não estiver jejuando, fisicamente com um copo de leite? A vista escurece, né? Aquela tontura. Assim é o crente sem a palavra. É o que Jesus estava dizendo. Quem estava dizendo isso era Jesus. Em Mateus. Aí Paulo vai lá e diz assim, olha, prega, exorta, redargue-os. Prega a tempo e fora de tempo. Porque é a palavra que cura, que sara, que liberta, que renova, que restaura, que transforma. Aí tem uma máxima agora que é o seguinte, jovens, para os jovens, né? Que tem que ter movimento diferente para segurar a jovem igreja. Movimento não segura ninguém em igreja. O que segura crente em igreja é a palavra. Tira a palavra para ver o que sobra, nada, um sino que tinha. Você vê Jesus no seu ministério, qualquer passagem dos evangelhos, você vai perceber Jesus fazendo o quê? Se reúne 2 ou 3 ali, ele começa o quê? A ensinar. O principal ministério de Jesus foi o ministério do ensino. Porque ele sabia que ele ia para o Pai. E aí a obra deveria continuar. E aí, quem que ia continuar? Nós, Pedro, Paulo, João, Tiago, e por aí vai. Aí ele diz, eu vou ensinar eles, quando eu for, eles vão continuar esse negócio. Mas só que ele diz o seguinte, em João capítulo 14, ele diz o seguinte, a partir do versículo de número 6 a seguir, ele vai dizer o seguinte, só que eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, que testifica da verdade, e a verdade é o quê? A palavra, e ele vai vos ensinar, e vai vos fazer lembrar daquilo que eu vos ensinei. E aí ele segue dizendo, vocês se acautelem-se dos falsos profetas. Por quê? Porque falso profeta profere falsa doutrina. Não tem como dissociar uma coisa da outra. O falso mestre prega falsos ensinos. E não tem 3 vertentes, não tem 4 nem 5, só tem 2. Quem conhece linguagem de computador, de programação, sabe o seguinte, que o computador entende 2 linguagens só. Aliás, uma linguagem, que é o quê? Binária. Ou é 1 ou é 0. Sabia disso? Que o computador só entende isso. Ou é 1 ou é 0. Na programação. E não tem outra, meus irmãos. Ou a gente está se alimentando disso aqui, que é o pão da vida, ou a gente está se alimentando do outro alimento. Que o filho pródigo experimentou, não foi? Ele estava desejando comer o quê? Bolota de quê? Dos porcos. Isso fala de necessidade física, ele estava com fome, mas tem uma tipologia espiritual também. Ele estava desejando as bolotas dos porcos. O que o mundo tem a oferecer para nós são bolotas. O pão, o maná que cai do céu, é só Jesus que tem. É só aqui, é só aqui. Tem gente por aí que está agora comprando uns negócios chamados devocional. É muito legal, irmãos, compre. Mas não lê só ele não, lê a Bíblia. Porque não dá para substituir o texto bíblico por nada. Certa oportunidade, Jesus está de novo diante de uma multidão, aí ele prega,
Aí já está chegando o fim do dia, João capítulo 6. Aí os discípulos dizem assim: Senhor, essa multidão está com fome. Aí vocês conhecem a história, Jesus vai lá: o que vocês têm? Nós temos 5 pães, 2 peixinhos. E aí vai e multiplica e alimenta a multidão, e o povo fica animado, e aí escurece. Aí Jesus vai para outra banda. Quando o povo acorda de manhã, que procura Jesus, cadê? Jesus tinha saído. Aí eles fizeram o quê? Partiram atrás de Jesus. Aí ele chega lá, Jesus está lá do outro lado, né? Já esperando, já sabia, né? Aí eles chegam e: Senhor, onde tu estavas, mestre? Nós te procuramos e não te encontramos. Jesus disse: olhe, vocês estão me procurando, não é pelo que eu tenho para dar para vocês, não, é pelo que vocês consumiram ontem. Vocês estão querendo alimentar a carne, e eu quero dar alimento espiritual. Aí ele diz assim: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se vocês comerem esse alimento que eu dei para vocês aí, daqui a pouco vocês vão ter fome. Mas se vocês se alimentar de mim, da palavra, vocês nunca terão fome. Aí ele diz isso, aí uns começam a murmurar um com o outro. Duro é este discurso. Aí o texto vai dizer que eles, versículo de número 60, João 6. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus estava dando uma regulada, né? Mas parece que tem muito crente hoje que não gosta mais de ser regulado. Meus irmãos, se a gente não for regulado, a gente vai mancar. Você não leva seu carro para manutenção, para revisão, para regular? Pois é. Você está sendo regulado aqui, ó. O Espírito Santo está apertando, afrouxando, colocando no lugar. Jesus estava regulando a multidão. E assim: ei, tem um bocado aqui, ó, que está comigo só pela comida. Aí eles olham para os outros e dizem assim: rapaz, esse negócio, esse discurso é muito duro. Eu fico pensando, se os crentes de hoje congregassem com Jesus. Que Jesus diz assim, ó: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Jesus olha para eles assim, para os 12: e aí, vocês vão embora também? Está duro ouvir? Aí Pedro, né, tomado pelo Espírito, disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro sabia. Pedro já tinha estado do outro lado, e ele sabia que lá não tinha nada. Aí ele agora está com Jesus, tem tudo. Disse: não, nós não vamos para lugar nenhum, não, ficar aqui. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor vai dizer nos versículos em que muitos, a partir dali, deixaram de segui-lo. Ei, irmãos, Jesus não é o gênio da lâmpada que a gente esfrega, ele vem atender os desejos da gente, não. E se ele não atender, como é que nós vamos fazer? Não vamos fazer igual esses discípulos aqui que vazaram? Para onde? Comer bolota de porco? Sofra o dano, aguente a pressão, mas não abandone Jesus, não. Quando tiver ruim, se alimente da palavra, da palavra, da palavra. O presbítero Elisandro é psicólogo, deve muitas pessoas chegar lá no consultório dele apavorado, porque não tem para onde recorrer mais, aí chega pedindo ajuda. Aí o aflito, o oprimido, o cansado, o sobrecarregado começa a ler a palavra. Aí o Espírito Santo chega e vai, força, ânimo. Profeta Elias. Profeta Elias profetizou contra o rei mais perverso de Israel. A Bíblia diz que não teve um rei pior do que Acabe. Aí ele profetiza, não chove. Profetiza de novo, chove. Antes da chuva, derrota os profetas de Baal. Aí a Jezabel diz: espera aí, Jezabel não, né? O diabo encarnado em Jezabel, né? Diz: eu vou pegar esse camarada. Aí Elias o quê? Vaza. Com medo de quê? De morrer.
Você tem medo de morrer, não? Eu tenho. Eu não tenho medo do que vai vir depois da morte. Agora, de morrer, a gente tem, né? Porque... Aí Elias vazou. Senhor, aí Deus repara Elias sentado debaixo de uma árvore. Chora, me engano. Aí, o que tu está fazendo aí, Elias? E, Senhor, aí vai explicar para Deus, como que Deus não soubesse, né? É que aconteceu assim, eu profetizei contra Acabe, Jezabel não gostou e está querendo me matar. Eu não sou melhor do que os meus pais, tira agora a minha vida. Elias pede a morte. Se você for ler o texto, é isso que Elias está dizendo. Me leve, me mate, porque não está mais dando. Aí o que é que Deus diz para Elias? Come, bebe e anda que o teu caminho é longo. Mas ele tinha que comer e beber. Sem se alimentar, meus irmãos, não dá não para vencer essa caminhada. Não dá, irmãos. Não dá. Jesus Cristo sabia disso. E aí, em 1 Timóteo capítulo 6, por gentileza, põe na tela, 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. Ache aí na sua Bíblia. Nos diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, segundo o amor, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem o quê? Invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. O que é para fazer com esses aí? Apartai-vos destes. Aí, voltando lá para Mateus, Jesus vai dizer, o lindo é que a palavra explica a palavra. Aí Jesus vai dizer, voltando lá de novo: assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Eu me visto como crente, me apresento como crente, me dirijo como crente, mas e os frutos? São bons ou são maus? E a palavra que está sendo ensinada está produzindo dissensões, contendas, discórdias? Se está, irmão, a palavra já está dizendo: afasta-te destes. E se não está pregando essa doutrina, está pegando doutrina de demônios, porque não tem outra opção, irmãos. Só tem duas. Só tem duas. A apostasia que Paulo fala para Timóteo, ela é produzida quando os falsos ensinos são pregados. A partir do momento que eu começo a dar ouvidos a falsos ensinos, aí a apostasia brota. Porque a apostasia não é um negócio que surge do dia para a noite, não, irmãos. Ela brota e vai crescendo, 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 e aí se torna uma árvore grande. Jesus sabia que não ia ser fácil. Foi por isso que ele chamou os discípulos e disse: vai ser assim, 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 mas a vacina é essa. O caminho é esse. Aí Paulo chega para Timóteo e diz: Timóteo, vai acontecer o seguinte: dos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Por quê? Porque deram ouvidas aos espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. Homens que falam mentiras, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim
de usarem deles com ações de graça. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Paulo e os apóstolos vão, Pedro também, principalmente, naquele momento, conduzindo o concílio de Jerusalém, vai se opor aos judaizantes, que estavam colocando, como Paulo disse, um outro fundamento que não era Cristo. Estavam trazendo para o povo, para o meio do povo de novo, a condição de que deveria ter algum mérito para alcançar a salvação. Aí, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que esses aí, eles proíbem isso, proíbem aquilo outro, mas não praticam nada. São os enganadores da fé. E aí, meus irmãos, nós não podemos ser tão inocentes a ponto de achar que uma gravata, um terno, um púlpito bonito vai ser suficiente para gerar credibilidade, não. A credibilidade vem dos frutos, dos bons frutos. Você olha para a árvore, Jesus certa feita ia passando no caminho, aí olhou para uma árvore bonita, cheia de flores. E ela está cheia de flores, era um sinal de que ela deveria estar dando frutos. Aí Jesus passou, não viu nada, voltou, não viu nada. Aí o que foi que ele fez? Amaldiçoou, disse, meu amigo, você está dizendo que você está florido, está enganando, né? Em outras palavras, está cheio de florzinha, mas não tem fruto. E o fruto do Espírito é paz, bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio e por aí vai. Só aonde diz isso, irmãos? Onde é que está essa orientação? Está aqui. Está na palavra. A principal missão do inimigo nos últimos dias é tirar a palavra dos púlpitos, dos nossos lares, da nossa vida, da nossa família. É colocar a gente para assistir podcast. É não? E aí agora inventaram os podcasts gospel. Vocês já viram? Paulo também diz, olha, vocês se livrem, se afastem de vãs discussões que não levam a nada. Às vezes você vê podcast de 2, 3 horas debatendo, um dizendo que é de Calvino e o outro que é de Lutero, mas ninguém dizendo que é de Cristo. E aí você vai olhar as visualizações, 1.800.000. Meu irmão, se você usar as 3 horas para dizer que Jesus salva, Jesus vem, Jesus cura, Jesus liberta, Ele é o caminho, a verdade e a vida, a sua palavra traz renovo, transformação, aí você ia ver efeito. Quem aqui lembra da pregação da década de 80, de 90? Quem lembra como é que era? Era isso ou não era? Hã? Pastor Natanael. Jesus salvava ou não? Jesus salvou mais lá ou agora? Está salvando agora? Por quê? Porque nós não estamos pregando a palavra. Como irão se não forem enviados? Como ouvirão se não há quem pregue? Se não ouvir, não crê. Se não crê, não é salvo. O diabo é estrategista, irmão. Ele sabe. Eu posso ter a melhor retórica do mundo, mas se não tiver palavra na retórica, não tem salvação. Não tem. E nós precisamos de pregadores ousados, não estou dizendo que sou, nós precisamos de homens e mulheres que preguem a palavra. A multidão vem porque quer comprar uma casa, porque quer resolver um problema na justiça, porque quer ser curado de uma enfermidade, mas Jesus quer primeiramente salvar.
O resto é resto, irmão. Aí Jesus faz isso também? Faz. Mas o que ele quer é salvar. E quem convence é o Espírito, não sou eu e nem você. E o Espírito só vai convencer se a pessoa ouvir a palavra. Lucas 24, 32. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Lembra dessa passagem? Jesus ressuscitou, aí ele vai com os dois no caminho de Emaús. Aí Jesus começa a falar para eles. Aí ele chega na hospedaria. Aí um diz para o outro: vocês lembram? Você percebeu quando ele falava o meu coração ardia? É a palavra, irmãos. É a palavra. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus, porque Jesus está voltando e muitos estão perdidos, e a vontade de Deus é que todos alcancem a salvação. Nós não devemos ter orgulho de sermos crentes, não. Porque o orgulho traz egoísmo. E Jesus nos salvou para que nós alcançássemos outros. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, vírgula, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos nas trevas, ele foi lá, arrancou a gente das trevas, agora nós estamos na luz, e agora nós, como luz, precisamos mostrar o caminho para quem está nas trevas. Pela palavra. Agora, crente só refuta a doutrina de demônio se conhecer a doutrina verdadeira. E aí, fica o dever de casa de todos nós, né? Lê a palavra. Leia a palavra. Meus irmãos, eu tinha escrito um monte de coisa aqui, e Deus não deixou eu falar nada do que estava escrito, era isso que ele queria dizer. Leia a palavra, pregue a palavra. Agora não pregue com arrogância não, porque Jesus não era arrogante quando ele pregava. Tem crente que vai pregar para o outro, já vai espantando. Sou pecador. Não, irmão. Tu era pecador um dia. Aliás, tu ainda é pecador. Eu ainda sou pecador. Só que nós somos pecadores redimidos. Entende isso? Pregue com graça, pregue com alegria. Diga: olha, eu também errei, mas Jesus me alcançou. E agora eu estou na luz e eu te espero lá comigo. Eu não sou o pastor da igreja, mas eu não sei por que Deus me põe nesses imprensados. Mas se o pastor me chamou, eu vou dizer. E eu vou encerrar, que já deu o horário. Nos últimos tempos, a igreja atual está sendo negligente com a palavra. Nós estamos negligenciando a palavra. Nós estamos transformando as nossas congregações em clubes sociais de confraternização. O Senhor nos chama a nos voltarmos para a palavra, a pregarmos a palavra, a vivermos a palavra.
Aleluia. Esteja em pé, por gentileza. Eu quero fazer uma oração com você. Por gentileza. Esteja em pé. Nós vamos orar agora, pedindo que o Espírito Santo de Deus faça arder em nossos corações o desejo, a sede pela palavra. E você vai orar comigo, porque eu vou pedir para mim e por você, e você vai pedir por você e por mim. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos nesta casa consagrada como casa de oração. Nós sabemos, Senhor, qual é a Tua vontade, nós conhecemos a Tua palavra, mas infelizmente nós temos negligenciado esta palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, nesta noite, neste dia, neste lugar, marque nossas vidas e que nos faça retornar, Senhor, ao ponto inicial da onde o Senhor nos despertou para a Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, faça arder em cada coração aqui nesta noite o desejo, a sede, o amor por esta palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo desperte em nós, Senhor, e faça arder em nossos corações o desejo, Senhor, de se deleitar na Tua palavra. E o mesmo Espírito vai nos dar o entendimento, a revelação, o discernimento, a graça, a resposta que precisamos. Nós oramos e agradecemos a Ti, Senhor, por nos dar a oportunidade, Senhor, de refletirmos acerca desta verdade espiritual. E que através da Tua palavra, nós possamos, Senhor, refutar, rejeitar as falsas doutrinas, ó Pai, que têm sido propagadas, meu Pai. Mas em nome de Jesus, nós cremos que nesta noite, nós sairemos daqui, vacinados pela sã doutrina, despertados para consultar a Tua palavra, Senhor. Nós oramos, Te agradecemos, fazemos tudo para a glória do nome do Senhor e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique de pé, vamos já terminar. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Cante. Ele é tudo para mim. Saia nesta noite aqui dizendo que Ele é tudo para você. Tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Amém. Graças a Deus por essa palavra. Deus use ainda mais. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, os trabalhos seguem normalmente. Sábado, oração das crianças, né? E também da juventude. À noite tem aquele encontro lá no Semúrio, Sal da Terra. O Coral Sal da Terra está fazendo uma apresentação lá no Centro de Referencial Aloysio Alves, Semúrio, e os irmãos são todos convidados a chegar ali para prestigiar e para adorar também o nome do Senhor com o Sal da Terra, grupos da nossa igreja que está ali em nome de Jesus no sábado. Domingo, escola dominical normalmente. Não é isso, superintendente? Muito bem. Escola dominical
não perca, irmão. Está uma bênção, viu? Domingo é sobre a vida da rainha. Venha saber sobre a vida da rainha. Não quero nem dizer o nome dela não, sabe? Mas é sobre uma rainha que deu vitória ao seu povo. Foi usada por Deus para dar vitória ao seu povo. Amém? Muito bem, está aniversariando hoje, para nossa alegria, a nossa querida irmã Aldévia. Muito bem, irmã Aldévia. Deus permitiu de a senhora chegar mais um ano de vida. Eu queria que a senhora viesse até aqui para a gente orar pela senhora, seu esposo, seu filho. Vamos vir aqui, todos vocês aqui. Vem a família. Venham, pode vir. Alguém mais está aniversariando hoje? Esta semana aniversariou? Alguém? Fica aqui, vamos orar, pedindo a bênção de Deus para a senhora e para a sua família. Todos aqueles também que aniversariaram. Quero convidar aqui o nosso querido Sanderson. Venha orar aqui, meu filho, por favor, por estas vidas, para que Deus chegue na vida de vocês e dê muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, muita alegria de viver. E o Salmo 23 para vocês, tá bom? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Irmão, vai orar e logo após Fábio Alex vai dar a bênção apostólica. Pai do Senhor, amados irmãos, oremos. Pai bendito, eterno, soberano, estamos aqui, Senhor, para te agradecer pela oportunidade que tivemos, Senhor, de louvar e engrandecer ao teu nome, Senhor. Que a palavra aqui pregada, Senhor, fique em nossos corações e que passemos a amar cada dia mais a tua palavra, Senhor, para que tu sejas, Senhor, o primeiro pensamento ao acordar e o último pensamento, Senhor, ao dormir. Que nós tenhamos a certeza e a convicção que estamos de pé pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia. Continua a nos abençoar, Senhor. Abençoa os teus servos, meu Deus, que estão aqui aniversariando. Prolonga, Deus, os dias de vida na terra. Dai paz, saúde, Senhor, prosperidade espiritual, para que a cada dia as pessoas possam ver a Ti nele, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado a cada minuto. Nos conduz em tranquilidade e em paz para os nossos lares, Senhor. É isso que nós te pedimos, e um dia abençoado amanhã. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Curva sua cabeça, estenda suas mãos e receba a bênção dos apóstolos em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes e fortemente todos digam: a vitória é nossa. Semana abençoada em nome de Jesus.